Li. Oi, bom dia, Bom como dia, você bom está? dia, tudo bem? É, Ótimo. vamos ver se essa luz tem a melhor. Tá melhor? Com luz, Vera, Com luz? com luz. Vamos botar a luz aqui na vida. Isso é Eita, muito bom. então, muito bem, a todos muito bem-vindos, um bom dia no especial carinhoso nosso. Nós estamos iniciando aqui uma proposta de trazer um pouco do que a gente já andou aí assimilando pela nossa caminhada terapêutica e entregar um pouco para vocês dos conceitos, deixar vocês um pouco compartilhar, porque conhecimento parado não produz, né, Vera? Com certeza, Li. O meu nome é Lígia Correia e eu atuo com terapia sistêmica, energética, sexualidade. Antes da gente começar a falar muita coisa. Você quer falar de você, Vera? Queria dar bom dia, né, a todos. E, em primeiro lugar, agradecer por essa oportunidade desse projeto que eu acho que é muito enriquecedor. E, aproveitando, meu nome é Vera Fiorin, sou terapeuta integrativa e sistêmica. E vai ser um bate-papo muito legal, né? Muito conteúdo aqui para a gente poder refletir, se conectar com certas questões aí. Eu acho que seria bem interessante. E você que está aí do outro lado, né, nos ouvindo ou nos assistindo, por favor, nos ajude. Clique, compartilhe, se você achar relevante o que foi dito aqui, e eu acho legal. E não esquece, né, Lígia, uma xicrinha de café, né? Porque é café com terapia, né? Eu acho isso importante. Para você começar o seu dia de uma forma leve, com algumas reflexões bem leves, né? Sim, E a gente vai começar contando como tudo começou, né, Vera? sim, Porque a como gente que a gente... vai falar o que... Porque, assim, quando se fala em terapia, existem vários segmentos na terapia, né? E no caso nosso, eu sou integrativa e sistêmica. A Lígia é sistêmica e tem outras terapias também. Então, a gente gostaria, desse primeiro momento, explicar o que é terapia sistêmica, né? O que vem ser terapia sistêmica, Lígia? Então, a sistêmica entrou na minha vida como um presente, né? Antes mesmo de eu saber que era a terapia. Até a faculdade que eu fui fazer a pós-graduação era administração sistêmica, e eu ficava indignada, indignada. E aí, lá eu já tive o aprendizado, o que é o sistêmico, né? Nós somos geridos por diversos sistemas. O nosso corpo tem um sistema respiratório, tem digestivo, tem diversos sistemas. Na empresa também. E na vida da gente também. E esse um dos meus desejos é trazer essa praticidade para o autocuidado, né? Porque a gente consegue ser um bom profissional, cuidar de partes e partes, e a sistêmica, ela olha o ser humano como um todo. Aí chama-se holístico também, né? Só que o sistema vê a correlação, o que é que fatos que estão se repetindo, e quem está vivendo os fatos não tem a consciência dessa repetição. E a gente pode estudar isso, verificar esses padrões, entender o motivo deles, ou mesmo, muitas vezes, só dizer um grande sim para tudo isso, porque o que eu sinto e penso reverbera, é igual uma gota d'água no oceano, vai reverberando em todos os meus sistemas. Então, às vezes eu não preciso conversar algo desafiador com um parente, com um irmão, com um pai, mas o fato de eu entender a situação, dizer um grande sim para aquilo, porque a gente não vai conseguir voltar ao passado e mudar. E aí aquele pai, aquele membro, de repente você vai conversar com a pessoa, ela está calma, tranquila, ainda te conta que o teu avô, que o teu tata... E era tudo muito similar, né? E o que a gente trabalha aqui é muito colocar luz, luz do amor, a luz do conhecimento, a luz do entendimento, no sistema. O que é? Por que sistema? Várias pessoas, e a gente vai irrigando conhecimento e amor como uma água para unir, para deixar essas pessoas mais harmonizadas, esse sistema
mais equilibrado. Na Acho que realidade, não existe um sistema sozinho, né, Lígia? Tem que ter. Então, tá tudo interligado, tudo conectado, né? E muitas pessoas, às vezes, querem desmembrar desse sistema, quer excluir o sistema da vida dela ou se excluir do sistema. E não tem como fazer isso, né? Então, para a gente, qual é o nosso papel como terapeuta? É ajudar essa pessoa a entender, a ter a consciência e negociar com esse sistema, né? Porque, assim, honrar o sistema é ir mais longe, né, Lídia? é ir mais longe e não é uma busca de ir mais longe e melhor. Não, é um É uma, equilíbrio. é uma busca de levar o sistema mais equilibrado e adiante, colocando o nosso tempero. Enquanto eu estiver fazendo comparações, eu quero ser melhor do que meu avô, melhor do que meu pai, melhor do que não sei o quê, a tendência vai ser a gente fracassar, né? Porque o que a busca pela vida, da natureza como um todo, é o equilíbrio, né? É todo mundo se relacionar de forma positiva e contribuindo para ir além. Um sistema onde eu pego e eu gosto do meu pai, não vou com a cara dele, ele pode ter feito, gente, e vai fazer, a gente é ser humano, a pior coisa do mundo. Mas a gente não está aqui para julgar a atitude que ele fez. A gente está aqui para entender que não tem como mudar, e entender que ele é um ser humano tão quanto a gente é, sair desse lugar aqui de julgar, e também não adianta fugir, porque isso é exclusão. E, ai, Vera, deixa eu falar um pouco, senão eu vou falar, senão eu vou começar a falar. Deixar, a gente fica o dia inteiro falando sobre o sistema, porque o conteúdo é riquíssimo, né, Lígia? Então, Lígia, qual foi a dor que te moveu para a terapia sistêmica? Porque todos nós temos uma dor. Como você acabou de falar, às vezes você tem um conflito com o seu pai. Não pode ser pai, pode ser seu avô, a mãe, o tio, a tia, né? Que de alguma forma te magoou, te gerou algo que não gerou uma dor, né? Vamos dizer assim. Então eu queria perguntar para você, qual a dor? Porque é uma dor que nos move, né? Então eu acho que isso é interessante a gente compartilhar também. É desafiante você vê repetições, situações que você pode fazer, mover o mundo e a situação não muda, e você não consegue entender, você sente a dor da impotência, né? A dor da incapacidade. E essa dor é muito dura, é muito profunda, porque se sentir incapaz é a mesma coisa do que eu dizer para você, eu fiz tudo, eu faço mais 200 tudos que possíveis forem, e não consegue mudar a situação que o problema que se apresenta, né? E aí eu tive um convite muito interessante de uma pessoa que pediu perguntou por que você não faz uma constelação sistêmica? E eu cheguei igual todo mundo. Nossa, existe, que maravilha! Uma constelação vai resolver todo o meu sistema, e por que eu não fiz isso antes? Por que não me contaram antes? E aí a gente começa a caminhar para descobrir, para amenizar, harmonizar, para colocar essa dor de impotência num lugar de humildade, né? A parte mais difícil de trabalhar assim na sistêmica, e eu vou repetir muito, é dizer um sim. Eu não conseguia dizer um sim, né? E a gente, como terapeuta, a gente é corporal também, a gente vê a movimentação da pessoa. Então, muitas vezes, ela está dizendo, sim, eu aceito, né? Mas ainda está numa postura de arrogância, né? Uma postura que você tem que aceitar aqui com a alma, né? Uma postura de humildade, né? E isso é um processo que vai acontecendo. Ainda mais para as pessoas que, como eu, gosta de fazer batalha para fazer tudo dar certo. Não dá certo algo, a coisa desandar, é muito pesado, então enrijece mais, né? E na sistêmica, no mundo, a gente fala na sistêmica, gente, mas a gente usa infinitas técnicas, a gente integra vários conhecimentos. E isso vai fazendo com que a gente aprenda a lidar com isso. Eu não posso mudar a Vera não pode me mudar. A transformação que eu quero fazer em mim já é um grande desafio, quiçá tentar mudar o outro. E eu acho que esse lugar de humildade que a gente vai chegando através do conhecimento. E ele vem através da dor mesmo.
né? Tem estudos que nós fazemos que é só o conhecimento. Mas tem situações onde a dor aperta e você fala, eu quero entender. E foi assim que eu entrei na sistêmica e me apaixonei, né? Foi a porta de entrada. E você, Vera, me conta. Então, Liz, eu acho que a busca do conhecimento, nós que somos terapeutas, ela é constante, né? Então, às vezes nós temos pacientes que chegam no centro terapêutico e que nos traz uma demanda. Então, a gente vai buscando cada vez mais ferramentas para lidar com aquilo, porque enquanto ele está dentro do consultório, é muito lindo e maravilhoso, né? Mas quando ele sai do consultório, muitas vezes a dor que ele trouxe dentro do consultório, ele não conseguiu, como você falou, né? Arrogância, o topetão. Então, dentro ali, ele se abre, ele chora, né? Mas quando ele sai, que ele vai para a questão geográfica, o ambiente dele lá fora, muitas vezes volta, né? Então, assim, a sistêmica nos ajuda a ter esse olhar, né? Lá atrás, transgeracional, muitas coisas, né? Padrões de repetição, a questão da lealdade, né? Então, isso nos ajuda muito, né? E nós abrimos também a ferramenta que é o genograma sistêmico, né? Para conhecer esse sistema, para entender esse sistema, né? Porque nós só damos um norte, né? Para essa pessoa poder saber, né? Onde está a sua dor, onde está o seu emaranhamento, onde está, sabe, a lealdade, a simbiose. São várias questões, né? Que é a nossa proposta aqui na parte da manhã, para dar, né? Uma luz no fundo do túnel para muitas pessoas aí que buscam, né? Esse conhecimento. Mas por que eu não consigo, né? Igual você falou sobre o muitas vezes é por questão inconsciente, né? A sabotagem inconsciente que está adormecida e muitas vezes, né, com a terapia sistêmica, isso consegue dar uma luz, dar um norte, não é verdade? Consegue dar uma luz, consegue dar um norte, e eu falo que é uma jornada, e um dos motivos da gente estar aqui fazendo a live é justamente mostrar esses primeiros passos da jornada, porque esse conhecimento é uma luz que me faz refletir, que vai chegar ali ou acolá, e vou contar para vocês, né? Vocês já perceberam que a vida não tem um nozinho só, né? Exato. Então é uma camada. É uma camada. E a gente pode trabalhar profundo. Imagina uma cebola. Você quer alcançar o miolo da cebola. Como é que você vai fazer? Um corte incisivo e vai lá no miolo da cebola? Que prejuízo você traz, né? Como que você fere? Quantas camadas? Né? O método de trabalho da gente, a gente vai com suavidade por camada, por a primeira camada, a segunda. Mas embora seja suave, a primeira camada da cebola, ela está conversando com o miolo da cebola. É dolorida, né, Lídia? Não deixa de ter uma dor aí envolvendo, que nós falamos anteriormente, né? Então, temos várias dores aí, a gente tem até umas questões de dores básicas que não estavam no nosso script de entrar, você vê que a gente começa e vai indo, e é muito legal isso, né? E aí, a gente também pode falar no sistema a questão da epigenética, né, Lígia? Pô, famílias, aí eu queria que você desse uma pincelada em relação a isso, né? Que eu acho super interessante. Eu fiquei apaixonada nesse processo, porque quando você fala assim, vai resolver o problema do seu sistema, você vai entender lá do seu avô, você vai saber de coisas lá. Não é importante, tão necessário assim, a curiosidade, saber o quê, né? Mas o que se repete, né? O comportamento que se repete. O objetivo é a pesquisa do comportamento que se repete para encerrar em nós e as gerações seguintes irem além com mais leveza. E aí, nesses estudos, fica assim, como lá atrás, como? Aí entra diversas perguntas sobre espiritismo, sobre coisas obscuras. E aí, eu fiquei assim, muito feliz quando eu entendi o que era epigenética. O que é esse corpo? Um banco de dados, um banco de informações. O nosso manual de sobrevivência, isso que a gente não conhece. Né, Elisa? Um HD potente, que não esquece, que registra com eficiência cada sentimento, cada sensação, cada alegria, cada tristeza nossa. E as nossas células, elas não estão aqui só, eu nasci com as minhas células. Não, eu sou o resultado das células de toda a minha ancestralidade.
A ciência comprova pelo menos 4 gerações. Até quando eu estudei genética, falava de 4 gerações. Eu preciso até rever se continua nisso.